Falar de Milton Santos num lugar desse que é extremamente vivo aqui na Maré é fundamental para a gente expandir esse pensamento que vai muito além, às vezes, um trabalho artístico, né? Milton Santos não tinha esse viés, mas o trabalho do pensador, que pode estimular, enfim, para outras pessoas que vêm aqui, né, nessa exposição.